E aí, pessoal, quem sonha em entrar para a Polícia Militar de Minas Gerais sabe que o primeiro passo, né, é entender o estatuto. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos decifrar esse documento, transformar o juridiquês numa conversa clara e mostrar o caminho das pedras para vestir essa farda. Então, a grande pergunta é: o que é preciso para fazer parte da PMMG? Pode acreditar, o estatuto não é só um monte de regra chata. Ele é um mapa da mina. E a gente vai junto explorar cada cantinho dele, para ninguém ter dúvida do que vem pela frente. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender a carreira, que tem 3 fases bem definidas. Depois, partimos para o checklist básico para entrar. Aí a gente mergulha de cabeça nos testes, o físico e o psicológico. E para fechar, vamos tirar as dúvidas sobre saúde e as famosas tatuagens. Certo, vamos começar pelo começo. Antes de focar em como entrar, é super importante entender a jornada completa, sabe? A carreira militar na PMMG tem 3 grandes etapas. Conhecer isso desde o início já dá uma boa ideia do que esperar lá na frente. A primeira etapa, e a principal, claro, é a ativa. É aqui que a ação acontece, né? O dia a dia de serviço, as promoções, a dedicação total. É o período em que ser militar é a sua profissão em tempo integral. Depois de muitos anos de serviço, o militar passa para a reserva. Pensa assim, não se está mais na rotina diária da corporação, mas o vínculo continua e é forte. E olha, um detalhe importante: em algumas situações bem específicas, quem está na reserva pode ser chamado de volta ao serviço. E finalmente a gente tem a etapa de reformado. Aqui sim, é o desligamento definitivo. O militar está liberado de todas as obrigações do serviço. Então o ciclo completo é esse: ativa, reserva e reformado. Entender isso é sacar como a carreira funciona do início ao fim. Beleza, agora sim. Vamos ao que mais interessa para quem está querendo entrar, o checklist básico. São os requisitos lá do artigo 5º, sabe? É a primeira porta que todo candidato precisa abrir para começar. O estatuto aqui é bem direto ao ponto. Primeiro, tem que ser brasileiro. Segundo, a idade entre 18 e 30 anos. Terceiro, precisa ter diploma de nível superior, hein? E quarto, altura mínima de 1,60 m. Mas atenção aqui, porque tem uma exceção que vale ouro. Para o pessoal do quadro de saúde, as regras são diferentes. A idade máxima sobe para 35 anos e a regra de altura simplesmente não existe para oficiais dessa área. Uma baita informação. A lista não para por aí, agora vem a parte da conduta. É preciso comprovar idoneidade moral. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer ter a ficha limpa, sem responder por crime doloso. Além disso, as obrigações de todo cidadão: estar em dia com o voto e com o serviço militar. E claro, né, precisa ter carteira de motorista, no mínimo a categoria B. Então, passou por toda essa parte de papelada, pá com tudo em dia? Ótimo, a primeira fase já foi. Mas calma, a jornada está só no começo. Agora é que vêm os testes de verdade. Aqueles que vão avaliar não só os documentos, mas o corpo e a mente. Chegamos no famoso teste de aptidão física, o TAF. E aqui, gente, presta muita atenção. Ele não é só para cumprir tabela, não. Cada prova é eliminatória. Ou seja, se não atingir um mínimo, tá fora do concurso. E tem mais, ela também é classificatória. Isso significa que um bom desempenho joga a pessoa para cima na lista final. Cada segundo, cada repetição conta. E o que eles avaliam nesse teste? Bom, o Estatuto foca em 4 pontos que são essenciais para o trabalho na rua: resistência aeróbica, para aguentar uma perseguição a pé; agilidade, para ter reação rápida; e força, tanto nos braços e abdômen, quanto nas pernas, para situações que exigem mais do corpo. É um teste que imita a realidade da profissão. Ok, do esforço físico, a gente vai para o esforço mental. A avaliação psicológica é tão, mas tão importante quanto o teste físico. O objetivo aqui é ver se o candidato tem o perfil e o equilíbrio emocional para lidar com a pressão e o estresse da carreira, que não são poucos. E essa avaliação é completa, viu? Inclui testes de personalidade, para entender como a pessoa é, testes de inteligência, para avaliar o raciocínio, mas não para por aí. Tem também dinâmica de grupo ou prova situacional, que é para ver na prática como a pessoa age sob pressão e se sabe trabalhar em equipe. Habilidades fundamentais. Estamos chegando na reta final. Agora vamos falar daqueles detalhes que sempre geram um monte de pergunta: os exames de saúde e a política oficial da PMG sobre tatuagens. Vamos esclarecer isso de uma vez por todas. Sobre a saúde, a regra é bem direta. O candidato precisa ser aprovado em sanidade física e mental. E como eles verificam isso? Com uma bateria de exames médicos e odontológicos. A ideia é garantir que a pessoa está com a saúde 100% para assumir as responsabilidades do cargo.
E agora, o tema polêmico, tatuagens. Sempre tem muita dúvida, né? Então vamos olhar exatamente o que diz o estatuto. A lei fala que o problema é a tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades. Perceberam as palavras-chave? Visível e significado. Então, vamos traduzir isso. O ponto central não é ter ou não ter tatuagem. A questão é o que a sua tatuagem significa. A análise é toda sobre a mensagem que ela passa quando visível com o uniforme e se essa mensagem bate de frente com os valores da polícia. É o significado que pode ser um impeditivo, não a tatuagem em si. E por falar em regras que têm seus detalhes, olha só essa informação que muita gente não sabe. Para o candidato que vem de fora, a idade máxima é 30 anos, certo? Já vimos isso. Mas, para o militar que já está na ativa e vai prestar o concurso para oficial, esse limite de idade não vale. A condição é ter, no máximo, 20 anos de serviço. Isso mostra como o Estatuto também valoriza a prata da casa. Sabe, o Estatuto da PMMG pode parecer, à primeira vista, um documento legal super denso, né? Mas, na real, ele é o manual de regras, o verdadeiro projeto de construção de uma carreira nas instituições militares do Estado. É ele que vai ditar cada passo, desde a porta de entrada até o topo. Bom, então vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro aqui foi pensado para fazer sentido. Primeiro, a gente vai ver como é que se entra, quais são as portas de ingresso. Depois, a gente entende a organização da casa, os níveis, a escada da hierarquia. E, por fim, vamos ver as regras de desempate, o que define a antiguidade quando tudo parece igual. Bora lá? Então vamos começar pelo começo, a porta de entrada. O primeiríssimo filtro para qualquer carreira na PMG é a educação. Só que, como a gente vai ver, não é uma fórmula única para todo mundo, não. O nível de escolaridade que se exige muda completamente dependendo do caminho que a pessoa quer seguir lá dentro. Olha que interessante esta tabela. Ela resume vários artigos e deixa uma coisa bem clara. Hoje em dia, o diploma de nível superior é a chave mestra para entrar. Mas o pulo do gato está nos detalhes. Percebe como o tipo de diploma varia totalmente? Não é só ter uma faculdade, é ter a faculdade certa para a função certa. E aqui está um exemplo perfeito dessa especificidade. Quem sonha em ser oficial da Polícia Militar precisa, obrigatoriamente, ser bacharel em Direito. Isso é muito significativo porque o próprio Estatuto diz que o cargo faz parte de uma carreira jurídica militar. Isso muda toda a perspectiva da função, né? E como se não bastasse, para algumas carreiras, o diploma é só o primeiro passo. Principalmente para oficiais de saúde ou especialistas, o ditado concurso pode ir muito além. Pode pedir residência médica, registros em conselhos como CREA ou CRM, ou até cursos técnicos bem específicos. O nível de especialização é bem alto. Ok, já vimos como se entra. E agora? Uma vez lá dentro, como a casa é organizada? É isso que a gente vai ver agora. A gente vai focar na estrutura central da PMMG, que é dividida em dois grandes níveis que definem toda a hierarquia. Todo o sistema militar é construído em cima desse conceito aqui, hierarquia. É basicamente uma ordem, uma fila bem definida de postos e graduações que organiza todo mundo, do topo à base. É a espinha dorsal de tudo. E aqui, essa hierarquia se divide em dois pilares. De um lado, os oficiais. O nível deles, o posto, é dado por um ato lá do governador do estado. Do outro lado, as praças. O nível delas, a graduação, é conferido pelo próprio comandante-geral. Ou seja, a origem da autoridade é diferente, e isso faz toda a diferença. Agora que a gente já sabe que existem esses dois grandes grupos, os oficiais e as praças, vamos visualizar isso como uma escada. O próximo passo é entender cada degrau, ou seja, cada posto e cada graduação que compõe essa longa cadeia de comando. A pergunta que fica é, na prática, como é que essa cadeia de comando se desenha? Como ela é organizada do cargo mais alto até o recruta que acabou de entrar? Começando lá de cima, no topo da pirâmide, estão os oficiais. Eles se dividem em três categorias. Primeiro, os oficiais superiores, coronel, tenente-coronel e major, que são o alto comando. Depois vem o oficial intermediário, o capitão. E na base da oficialidade, os subalternos, que são o primeiro e o segundo tenente. Aí, entre os oficiais e as praças, tem uma categoria de transição, são as chamadas praças especiais. Basicamente, é o pessoal que está em formação para se tornar oficial, como os cadetes e o aspirante a oficial. É uma fase intermediária muito importante na carreira. E aqui, a gente chega na grande base da força, a espinha dorsal operacional, as praças.
No topo desse grupo estão os subtenentes e os sargentos. Logo abaixo vêm os cabos e os soldados, desde o de primeira classe até o soldado de segunda classe, que é o recruta, quem está começando a jornada. Bom, mas não é só o posto ou a graduação que importa. Existem regras bem claras para definir quem tem a precedência, a prioridade, quando duas pessoas ocupam o mesmo nível hierárquico. E a regra fundamental que está lá no artigo 11 é bem direta. Primeiro, o que manda é o posto ou a graduação, é o fator principal. Mas, se der empate, se dois militares tiverem o mesmo nível, aí o critério de desempate é a antiguidade. Simples assim. E como se define essa antiguidade? O artigo 12 cria uma espécie de cascata de critérios. Se empatar no posto, o primeiro desempate é a data da promoção. Empatou de novo? A gente olha a antiguidade no posto anterior. Empatou mais uma vez? Vale a data de ingresso na corporação. E em o último caso, o mais velho leva. Não tem como ter dúvida. E tem essa situação especial, que é bem interessante. Quando uma turma inteira é promovida ou nomeada depois de um curso, a ordem de antiguidade deles é definida pela nota, pela classificação final no curso. Ou seja, o mérito nos estudos lá no começo define a precedência por um bom tempo na carreira. A Polícia Militar de Minas Gerais, a PMMG, é uma das maiores do Brasil, né? Mas como é que ela se organiza por dentro? Hoje, a gente vai mergulhar direto no Estatuto Oficial para decodificar a hierarquia, as carreiras e as regras que comandam o dia a dia da corporação. Pois é, essa é a pergunta-chave, porque por trás de cada policial que a gente vê na rua, existe toda uma estrutura legal bem complexa que dita tudo: as carreiras, as promoções, os deveres. E é exatamente isso que a gente vai explorar hoje, usando o Estatuto da PMMG como o nosso mapa. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com a organização geral. Depois, mergulha nas carreiras de oficiais e praças, descobre uma ponte bem interessante para a promoção e, no final, a gente dá uma olhada nas regras do dia a dia de trabalho. Vamos lá? Para começar, o coração da organização da PMG está no que eles chamam de quadros. Pensa neles como se fossem trilhas de carreira, sabe? Caminhos bem definidos que cada militar segue desde o dia que entra até a aposentadoria. E o documento que oficializa tudo isso, que bota no papel, é o Almanaque. É basicamente uma publicação que sai todo ano com a lista de todos os militares organizadinhos por antiguidade dentro do seu quadro. É o mapa oficial da hierarquia da força. E aqui estão os 5 pilares dessa estrutura. De um lado, você tem os quadros de oficiais e de praças, que são a espinha dorsal da polícia, a galera da operação. Do outro, os quadros de especialistas, o pessoal da saúde, os técnicos especialistas e também os capelães. Cada um desses é um mundo, uma carreira diferente. Agora, vamos focar lá no topo da pirâmide. Como alguém vira oficial na PMMG? O Estatuto mostra que existem caminhos bem diferentes, e tudo depende da especialidade de quem está entrando. Para a carreira de comando principal, o caminho é super bem desenhado. Primeiro, a pessoa precisa passar no curso de formação de oficiais. Depois tem um período de estágio como aspirante a oficial. E só aí, depois de tudo isso, é que vem a nomeação para o primeiro posto, que é o de segundo tenente. Mas olha só, para os especialistas a história é outra. Profissionais que já têm uma faculdade, como médicos, dentistas ou até os capelães, entram de um jeito mais direto. Eles fazem um estágio de adaptação e pronto, já são nomeados segundos tenentes. E aqui tem um detalhe bem específico do Estatuto. Para a carreira de oficial capelão, existe um teto. Eles podem ser promovidos enquanto estão na ativa até o posto de capitão. Ok, saindo dos oficiais, vamos agora para a base que sustenta essa estrutura toda, as praças. É por essa porta que a grande maioria do efetivo da Polícia Militar começa a sua jornada. O caminho para se tornar uma praça, seja combatente ou especialista, também é bem claro. O ponto de partida é ser aprovado no curso de formação. Terminou o curso? Aí sim, o militar entra oficialmente na corporação, com a graduação de soldado de segunda classe. Agora a gente chega numa das partes, na minha opinião, mais fascinantes do Estatuto. Existe um mecanismo que funciona como uma ponte, permitindo que praças com muita experiência façam a transição e se tornam oficiais. É uma chance real de chegar ao comando. Então, a pergunta que não quer calar é: como funciona essa transição? Como é que um militar que entrou como soldado consegue chegar a ser um tenente ou até um capitão? A resposta está numa sigla de 3 letrinhas.
E a sigla é CHO, Curso de Habilitação de Oficiais. Esse curso é a peça-chave, a grande virada de chave na carreira. Ele foi criado especificamente para selecionar e preparar as praças mais experientes para as responsabilidades do oficialato. Mas não é para qualquer um. O Estatuto coloca critérios bem rigorosos. O candidato tem que ser subtenente, primeiro ou segundo sargento e precisa ter no mínimo 15 e no máximo 24 anos de serviço. Ou seja, é uma oportunidade para quem já tem muita estrada, uma carreira consolidada. E a transformação é gigante. Pega um primeiro sargento, por exemplo. Se ele for aprovado no CHO, ele dá um salto direto para o círculo de oficiais, já como segundo tenente. A partir daí, abre um horizonte de carreira totalmente novo, com a chance de chegar até o posto de capitão. Só que o risco é altíssimo. O Estatuto é bem claro nisso. Se o militar for reprovado ou, por algum motivo, for desligado do CHO, ele volta a ser o que era antes, volta para sua graduação de praça. Não tem conversa. Passar no curso não é uma opção, é a única condição para ser promovido. Beleza, já entendemos a estrutura de carreira, agora vamos para a parte mais prática, o dia a dia. O que o Estatuto fala sobre a função e a jornada de trabalho de um policial militar em Minas. O artigo 14 vai direto ao ponto. A missão principal, a razão de existir da função, é essa: preservar, manter e, se precisar, restabelecer a ordem pública e a segurança. É essa frase que guia tudo que a corporação faz. E quanto tempo de trabalho isso exige? Uma mudança bem recente no Estatuto, lá de 2022, fixou a carga horária padrão de 40 horas por semana para a maioria das atividades. Isso trouxe uma clareza muito maior sobre a jornada de trabalho. E essa mesma lei de 2022 trouxe outras regras bem importantes. Agora, as escalas de trabalho têm que ser publicadas com 7 dias de antecedência. Cada militar pode acompanhar seu banco de horas. E a carga mensal não pode passar de 160 horas. São mudanças que dão muito mais previsibilidade para a rotina.